Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula de arte para os anos iniciais. E para nós darmos início, eu vou sugerir, vai lá, pega o seu material, essa é a aula número 14. Pega lá o seu material e juntos nós vamos entrar no mundo da arte, que hoje nós estaremos falando sobre a arte abstrata. Você lembra lá na arte, lá atrás, quando nós estávamos falando de pontos, falando de curvas e de retas? Aí nós falamos um pouco sobre a arte abstrata. Muito bem. Agora é o momento onde nós estaremos falando um pouco mais, nos aprofundando um pouco mais sobre o que é a arte abstrata, o mundo do abstracismo. Nossa, professor, mas que nome esquisito, abstracismo. Olha só, você vai ver que, de acordo com que a aula for passando, você vai entender melhor. E às vezes você faz arte abstrata e nem sabe, e nem se deu conta ainda. Então, já com seu material em mãos, vamos começar? Observe essa figura, eu acho que ela é icônica. Se você abrir o seu livro de arte falando sobre arte abstrata, com certeza você vai reconhecer este quadro. A arte abstrata, ela é realmente a capacidade da gente sonhar, da gente desbravar, da gente fazer uma mistura, né? Querendo dizer alguma coisa sem muitas vezes dizê-la abertamente. É como se eu estivesse cochichando no ouvido de alguém, né? Por quê? Ela não fala, esse tipo de arte, vamos falar, esse tipo de desenho, ele não fala para outra pessoa exatamente o que ela é, ao contrário da arte figurativa. Quando eu desenho um copo, qualquer um vai saber que é um copo. Se eu desenhar um barco, se eu desenhar uma casa, eu desenhar e mostrar, qualquer um vai identificar e vai saber que é uma casa. Mas já na arte abstrata, ou no abstracismo, nem tudo que parece é. Então é a hora da gente prestar bastante atenção. Observe essas figuras, observe a composição. Quando você encontrar um quadro desse ou um desenho desse na sua frente, a única coisa que você pode definir de frente e de fato que você não vai errar é que é uma arte abstrata. Tirando isso, vai da interpretação de qualquer um. Esse estilo de pintura surgiu no começo do século XX, ou seja, é uma pintura, é um estilo até que novo, e não tem compromisso nenhum com o mundo real, ou seja, não imita em nada a natureza, aquilo que a gente já vê. Ela não tem compromisso com nada disso. No começo, isso chocou muitas pessoas, inclusive acredito que você que está assistindo essa aula aqui agora está ainda na sua cabeça pensando, mas isso é arte? O que isso tem a ver com arte? Se você está achando estranho, imagina no início do século XIX, lá para 1910, 1912, o que as pessoas achavam? Muitos não entendiam aqueles quadros estranhos, que muitas vezes pareciam, né? Olhavam assim, mas o que é isso? O artista abstrato se desliga do compromisso de retratar a realidade, pois esta arte é um exercício livre de criação e imaginação, com total liberdade no emprego livre, tanto da cor quanto da forma e também da sua textura. Ah, professor, então eu posso desenhar de qualquer forma e de qualquer jeito? Vamos dizer que se for arte abstrata, sim. Né? Se a gente for falar de arte abstrata, o seu desenho, a sua composição, ela tem essa liberdade. Podemos dizer que é uma licença poética para o desenho. Então, se eu juntar o vermelho, o azul, o branco, e fazer em vários pedaços, vários cantos do meu desenho, com lápis de cor, ou com a pintura de aquarela, ou com giz de cera. Olha só, o giz de cera tem uma textura, o lápis de cor tem uma outra textura. A pintura com pincel em aquarela, uma outra textura. Eu posso juntar tudo? Pode.
Pode. Eu acho que fala assim, que essa é a grande sacada, a grande jogada da arte abstrata. Ela te dá várias oportunidades, várias chances de fazer arte e expressar alguma coisa, expressar um sentimento ou o seu sentimento, aquilo que vem de dentro para fora através de um desenho, que não precisa exatamente representar algo ou alguma coisa. Voltamos aos desenhos. E aí eu vou chegando com vocês, olhem as cores desse quadro. Olha que o azul um pouco mais intenso, aí ele vai clareando, aí você tem no meio, você tem um grená, você tem um azul mais escuro com um azul mais claro. Olhem as linhas, que elas estão em preto, e olhem essa composição. Duvido se você já viu isso na natureza, ou se já viu isso em algum outro lugar. E duvido ainda muito mais, se o artista que fez esse quadro, se ele conseguiu fazer um outro exatamente igual. Tem muitos que são parecidos, da mesma coleção, do mesmo artista, pintado na mesma época, mas sempre vai ter alguma coisa de diferente. Porque o artista, nesse ensaio de liberdade, o artista se permite a não fazer a mesma linha da mesma forma que ele fez em um e de fazer na outra. Ele pode simplesmente usar uma reta aqui, logo na frente uma curva ou um ponto. Os tons do azul, os tons do amarelo, os tons que vai juntando com bege, o mesmo preto, o branco, o verde, essas nuances todas, as formas que ali fazem uma composição. Com certeza o artista ele não conseguiu fazer duas do mesmo exato, usando a mesma cor, a mesma tonalidade, no mesmo quadro. É isso que faz dos quadros abstratos, do artista abstrato, o desenho abstrato de uma forma única, eles serem únicos. E o abstracismo, dentro desses desenhos, dessas formas de fazer, eles foram enquadrados em duas formas, que é o abstracismo informal, lírico ou expressivo, que valoriza a composição livre, predomina os sentimentos e as emoções, como as obras, são dois artistas que eu gosto muito, e quando nós estamos na sala de aula, estamos exercitando o nosso desenho abstrato, são dois artistas que vêm muito forte no exemplo, e são dois artistas que dominaram essa técnica, durante anos. Eles podemos dizer que são os principais expoentes da arte abstrata, que é o Kandinsky e o Pollock, que nós vamos apresentar agora. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Está com o seu material em mãos? Fique ligado, porque senão, se você piscar um pouquinho, você perde a explicação. Wassily Kandinsky, essa é a foto do rapaz. Esse é o nosso artista do momento. Como eu disse, eles reinventaram uma forma de fazer arte. Esse artista, ele reinventou uma forma de demonstrar os seus sentimentos. Como eu disse no início, surgiu uma certa estranheza, mas com o tempo e com o olhar, foi se descobrindo dentro desse tipo de arte uma beleza profunda. Kandinsky, que viveu entre 1866 e 1944, foi um artista russo de destaque no início do século XX. Considerado pioneiro no movimento abstracionista, o pintor trouxe inovação para o universo das artes, sendo um nome indispensável no modernismo europeu. Então, Kandinsky ele veio revolucionar, podemos dizer que ele é um dos primeiros a usar a técnica abstrata. Observem esses círculos. E como esse quadro, se a gente for pesquisar, você vai lá e dá um Google, pesquisa sobre Kandinsky, vão aparecer vários quadros, várias obras dele. Mas essa é uma icônica, esse jogo de círculos, que ele tem vários
modelos, vários quadros pintados com essa mesma ideia, mesmíssima ideia, só que nenhum é igual ao outro. São diferentes nas suas composições, seja ela na textura, seja ela na cor, seja ela até no formato, até nas linhas, são diferentes. Aí ele já mudou. Olha só esse outro quadro. É como eu disse com vocês. Parece muito com aquele primeiro quadro que eu mostrei para vocês lá. Parece. Mas se você pegar e colocar uma do lado da outra e for observar a linha, a curva, as cores, você vai encontrar várias diferenças. E esse aqui, principalmente, são as formas geométricas que vêm chegando assim bem forte dentro dessas linhas. E essa outra composição? O que te lembra? Eu acho que essa aqui já começa, a nossa ideia já começa a se formar. Eu poderia dizer, com esse ponto ali no meio do semicírculo, poderia dizer que ou é um peixe, ou é um bico de uma árvore. Com certeza o artista não quis representar nenhuma dessas coisas que veio à minha cabeça. E o que é que você imagina que seja? Quando nós olhamos o quadro, nós temos que olhar ele todo, toda a sua extensão. Então, tudo faz parte. Aí nós já vamos agora para um outro também que fantástico, é o Jackson Pollock. Que esse já mexeu muito com as texturas, com a composição de cores. Kandinsky trabalhou muito com as formas, Já a Pollock, ele já vem trabalhando muito com a composição das texturas e da composição das cores, Pollock, ele viveu de 1912 a 1956. Ele foi um pintor norte-americano e importante artista do expressionismo abstrato, que enfatizava a expressão pessoal e espontânea. Desenvolveu a técnica do gotejamento. Prestem atenção nessa palavra. Gotejamento. Daqui a pouco vocês vão ver a obra dele e vão entender. É feita com rápidos respingos sobre a tela. Deu para poder entender? Observe esse quadro. Olha só essas cores. E isso dá para poder imaginar que tudo isso foi pensado. Cada pingo, cada linha, cada cor foi colocada no devido lugar, no lugar que o artista queria. E que muitas vezes na sua composição ele passava semanas, meses para poder fazer uma tela. E quando você para poder olhar, fala assim, nossa, mas que trem esquisito, gente. Que quadro diferente. Se isso chamou a sua atenção, se isso te trouxe um sentimento nem que seja de estranheza, com certeza, isso é arte. Observe esse outro quadro. Observe a textura do desenho, a textura dessas pinturas. Quando a gente volta lá na biografia que fala da técnica do gotejamento, você vê que não é nem passar, é jogada a tinta. Ela não é passada, ela não é pincelada, ela é gotejada em cima da tela. Então imagina o trabalho desse artista. Como que ele fazia? Dá para poder imaginar? Será que ele jogava na parede, ele colocava o quadro na parede ou ele colocava o quadro no chão, a tela no chão? É bom pensar. Você já pensou em fazer um quadro desse na sua casa? Fazer arte abstrata em casa também deve ser muito legal. E ainda mais. Nossa, papai e mamãe devem adorar. Brincadeira, viu, gente? Fazer todos os trabalhos dentro do local adequado com a supervisão de um adulto. Tá certo? Sempre chama papai, mamãe, vovô, vovó, quem estiver junto com você no momento, para juntos fazer as nossas atividades. E esse outro quadro, para a gente poder encerrar. Olha só que quadro bacana. Olha só que criatividade. Esse aí já tem, além do gotejamento, ainda tem algumas pinceladas que você vê nas texturas mais largas. Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje, nessa aula de hoje, é a chamada arte abstrata. Não se limita a representar algo ou alguma coisa.
Bem, chegamos ao final dessa aula. Espero que você tenha se divertido e muito mais tenha aprendido. E se você tiver com qualquer uma dúvida, é só chamar o seu professor nas nossas plataformas MedGV, ou essa aula também ficará gravada no YouTube. Entre lá, dê o seu like, dê o seu joinha, curta a nossa aula, faça a sua atividade e, acima de tudo, fique bem, tá certo? Até a próxima aula, se Deus quiser.